Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E o curso desta semana foi sobre direito empresarial. Quem deu essas aulas pra gente foi o professor Rodrigo Videres, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo jóia, eu que agradeço o convite. Professor, já quero começar falando um pouquinho sobre o tema da aula, direito empresarial, que eu vi que você explicou durante essa semana de uma forma descomplicada. É proposital, é para o aluno gostar da matéria? Na verdade, eu tentei descomplicar porque tem uma mística de que diz que o direito empresarial é o mais difícil de todos, mas que na verdade é o mais fácil e o mais comum entre a gente, depois do direito civil, né? Então é por isso que eu escolhi o tema descomplicado, mas é bem fácil de aprender. O segredo é qual? O que você usa nas suas aulas que prende a atenção do aluno? Na verdade, eu sempre uso conectivos, que é eu pego coisas da nossa infância, coisas do nosso cotidiano e faço comparações. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre elementos do direito, eu chamo um desenho que tinha elementos como a água, o ar, o fogo, a terra, e a gente faz aquela comparação, porque aí o aluno nunca mais vai esquecer o que é elementos, né? Uhum. E aí a gente dá os nomes aos bois, como a gente chama no direito empresarial, e aí o aluno faz a conexão e nunca mais esquece. Existe algo assim que é recorrente de dúvida mesmo durante a aula? Porque o direito empresarial, ele é muito amplo. O que mais é comum é a pessoa trazer o que é o cotidiano sem saber da regra. Uhum. Na verdade, é o que dizem assim, eu sou autônomo, mas não sabe a origem da palavra autônomo. E aí eu costumo dizer na sala de aula que o autônomo é uma pessoa que anda, que fala, que é autônomo. Na verdade, esse autônomo que todo brasileiro fala é nada mais, nada menos que um empresário, né? E aí a gente consegue trazer, ensinar o que é o direito empresarial de acordo com o cotidiano, porque o direito empresarial não é só para o operador do direito, é para o comerciante, é para o empresário. Então, ele precisa saber também dos seus direitos, não é verdade? É verdade. No segundo bloco, a gente vai falar mais aí um pouquinho sobre esse mercado de trabalho que é super vasto. Mas eu estou curiosa porque eu estou vendo que você é super novo, né? Já é mestre em Direito. Me conta um pouquinho da sua escolha. Por que escolheu o Direito, né? E seguiu nessa carreira? Na verdade, eu sou filho de professora, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou metade professor, metade advogado, né? Esse ano eu completo 10 anos como advogado. Eu comecei muito cedo. Eu venho de uma periferia daqui, de Brasília, né? Minha formação todinha veio com base pedagógica e etc. E, na verdade, eu ia fazer o curso de História. Mas aí, pelas condições de deslocamento e outros fatores da distância de onde mora e ter que trabalhar, eu tive que fazer um concurso de bolsas. Não era opção ficar só por conta do estudo, né? A história em si é muito fascinante. Então, quando você começa o curso de Direito, você tem que aprender a história do direito. E aí eu fiz um gancho. Já que história eu vou ter que aprender também no direito, nada mais, digamos, conjunto, né? Aliar o útil ao agradável do que fazer o curso de Direito, né? E aí, já no primeiro semestre, se apaixonou ou não? Porque o primeiro semestre ele é mais teórico, né? Foi, acho que um conjunto. Eu fui muito sortudo. Eu sempre estagiei em bancos e etc. E aí, quando eu fiz meu primeiro estágio, eu fui trabalhar em um banco. E com o curso de Direito, eu comecei com as matérias de Direito Civil, contratos, obrigações, e logo, logo eu cheguei em Direito Empresarial. E tudo que eu fazia no banco tinha a ver com o direito empresarial. Então, por isso que eu me apaixonei rapidinho. Que legal. E eu vi aqui que você fez também um MBA em Finanças e Auditoria. Foi também por conta do trabalho do banco? Na verdade, eu acho que foi tudo estratégico. Eu acho que a gente que é jovem, a gente tem que tomar uma decisão rápida. A gente, às vezes, quer escolher 10 coisas e acaba não fazendo nada, né? Então, eu fiz uma escolha. Já que eu vou fazer direito, eu vou fazer bem feito, né? Então Fica a dica aí para quem está assistindo a gente. Na verdade, eu fiz uma estratégia. Eu não sabia se eu ia trabalhar por muitos anos no banco, então eu tinha que dominar assuntos como matemática e cálculo.
E na faculdade eu percebia que para calcular direito do trabalho, para calcular rescisões e para... Pura matemática, É pura né? matemática. E aí eu disse, bom, eu não conheço muitos advogados que atuam na área empresarial. Tanto é que quando eu fui fazer o exame de ordem, não existia cursos de segunda fase em direito empresarial. Eu tive que estudar um pouco de processo civil, direito civil, para poder passar nessa prova. Na minha época, e até hoje, pouquíssimas pessoas se aventuram a fazer a prova em direito empresarial. Entendi. E é um caminho que você indica para quem está assistindo e está nessa dúvida? Eu não só indico, como eu digo para ti que assim, o direito é muito centralizado no penal, no trabalho e nas matérias de direito de família. É como se eu, especialista em direito empresarial, fosse especialista em neurologia. A maioria dos médicos tem uma passagem pela pediatria ou pela clínica geral. Então, eu costumo dizer que o direito penal é uma clínica geral. Nada contra os meus colegas. Mas o direito empresarial é uma ramificação tão bonita, mas ao mesmo tempo esquecida. Então, tem poucos operadores e que se os nossos alunos e os meus colegas soubessem como tem um campo para se trabalhar, eles iriam para essa área. E você chegou a advogar na área particular ou não? Sempre. Eu sempre trabalhei com empresas, até mesmo pela experiência vinda do banco, né? Na verdade, quando eu me formei, no primeiro dia de OAB, que eu peguei a OAB, eu pedi demissão. Banco? Do banco. É mesmo? E ninguém queria que eu pedisse demissão. Meus colegas de trabalho falavam, você vai para uma área que você não conhece e vai atuar com pessoas que você já sabe como são. E a gente sabe da realidade do empresário. Tem uns que têm dinheiro e tem outros que não têm. Eu falei, bom, é aí que eu quero entrar. Eu vou ver minha experiência financeira e vou ver o que eu consigo ter na área empresarial. E foi muito bom, porque, não todos, lógico, mas um bom pedaço dos clientes que eu atendia no banco se tornou meu cliente. Então, eu tive esse facilitador. Mas eu aconselho a qualquer outra pessoa que quer fazer direito ir para essa área, que é excelente. Você advoga ainda, professor? Consigo. Concilia, na verdade, porque a sua atuação principal é na academia. A minha atuação principal é na academia. Hoje eu dou aulas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todas as redes sociais. O que acontece muito é que hoje eu replico a minha experiência para os novos alunos, os ingressantes, e no auxílio é como se eu fosse um assessor deles. Então, hoje eu consigo fazer uma assessoria para as empresas e para os novos ingressantes. Então, acaba que hoje eu atuo mais numa assessoria do que propriamente ir atuar num processo. Porque aí eu ensino o meu estagiário, o meu advogado a como fazer. E só em casos muito específicos, como numa recuperação judicial ou numa falência, eu atuo diretamente, indo até o fórum, etc. Esse tema é interessante. Vamos falar disso então, porque a gente veio aí de uma crise, né? Muitos pedidos de recuperação judicial e de falência também. Qual que é a diferença entre esses dois? Quando uma empresa pode pedir essa recuperação e quando uma empresa já decreta falência? Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, o advogado que quiser atuar nessa área, eu acho que ele tem que entrar não só quando a empresa já está ruim, mal das pernas. Ele tem que começar a identificar um desnivelamento financeiro, né? E tem que estar próximo do empresário para saber se aquilo ali vai dar ruim ou vai dar bom. Então, um trabalho preventivo. Exatamente. Então, hoje eu atuo mais na preventividade. Quando o meu cliente, hipoteticamente, me procura, eu já tenho uma visão pré-estabelecida para saber se realmente ele precisa se recuperar judicialmente ou extrajudicialmente, ou se ele vai ter que passar pelo processo de recuperação até falir. Mas o que acontece muitas vezes é que as empresas só procuram o advogado quando já está numa fase já de solução, já não tem mais solução. Então, é muito complexa essa situação, mas para poder fazer uma recuperação, aí sim, o operador tem que ter uma boa experiência, tem que se capacitar muito, por isso desses MBAs, essas
especializações em finanças, em auditoria, porque acaba que você vai precisar de um contador, você vai precisar de outras pessoas que entendem de economia, e se você não entender, acaba que você vai ter que fatiar muito o seu trabalho. Mas a recuperação é talvez, das áreas mais saborosas do direito empresarial, porque você pega desde uma desconstituição ou recuperação propriamente dita, até quando você melhora a situação. Então, os clientes geralmente ficam muito gratos e por aí vai, né? Entendi. Professor, esse processo todo é burocrático ou não? Porque, assim, o que eu ouço de muitos empresários é que no Brasil é difícil ser empresário por conta também da burocracia, né? Criar uma empresa, fechar uma empresa. Você que trabalha com isso todo dia, qual que é a sua visão? Na verdade, para se recuperar, você tem que existir no mínimo 2 anos de verdade, de fato e de direito. Então, você tem que ter CNPJ 2 anos. Então, aquele empresário que consegue sobreviver esse período, e é o que a gente deseja. Na verdade, eu acho que o advogado de recuperação judicial, ele não deseja a quebra da empresa. Ele deseja recuperar. Ele só tem que, em tese, ele teria que entrar para ser um facilitador. Então, essas regras, ele tem que ser inscrito na junta comercial. Só que você tem que verificar como é que está a finança propriamente dita, porque, às vezes, o que acontece é que a gente não contabiliza tudo. Por exemplo, na nossa vida pessoal, a gente tem o nosso salário, mas às vezes a gente gasta mais do que ganha. E a gente não contabiliza e joga sempre para o próximo mês. Quando você vai pedir a recuperação, você já está mais devedor do que credor. Então, você tem que montar um plano para se recuperar. Então, eu costumo dizer o seguinte, que se ele te procurar ou se ele se organizar antes dessa recuperação, a chance de obter êxito é maior. Agora, se ele deixar para acontecer só depois, acontece o que acontece com a gente também. O nome negativa, a gente fica impossibilitado de adquirir crédito. Então, é uma situação que você advoga mais extrajudicialmente do que judicialmente. Agora, quando a empresa já está no pior da sua situação, aí só no fórum para resolver. E a falência, quando vem? Bom, é uma fase muito complexa, porque assim, você tem várias situações de ter a falência. Para não ser muito extenso, você, ou quando você não cumpre o que foi feito no acordo de recuperação, ou quando você não preenche os requisitos mais, ou quando você deixa propriamente as coisas desandarem. Então, as 3 situações mais factíveis de falências é essa. Então, só quando não dá mais, aí você tem que partir para essa situação, mas aí o prejuízo é maior. É o último passo. Professor, vamos fazer uma pausa então rapidinho? Vamos. Segundo bloco, então, a gente fala sobre mercado de trabalho e um pouco mais sobre a vida do professor. Não saia daí, o Saber Direito e Profissão volta já. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Empresarial, Rodrigo Videres. Professor, vamos falar um pouquinho de carreira? Vamos. Bom, antes da gente entrar nesse assunto, vamos ver então quais são as possibilidades do profissional que se especializa nessa área. Carreira em Direito Empresarial. Essa é uma especialidade inserida no ramo do direito privado. É um conjunto de normas que zelam pelo bom funcionamento das relações entre empresário, empresa e mercado. O direito empresarial busca estabelecer e manter uma relação harmônica entre todos os atores que participam do universo da corporação. Voltada a graduados em Direito aprovados na OAB, essa área permite ao advogado trabalhar com os direitos e os deveres da empresa e dos empresários, além de se envolver com diversos fatores relacionados aos sócios, à concorrência, ao mercado e às propriedades intelectuais e industriais. O salário para iniciantes está em torno de R$ 4.000. Professor, então são várias opções, além da área acadêmica que a gente já tinha conversado aqui. Tem muito espaço, justamente pelo que você já tinha adiantado no primeiro bloco, é uma área que não tem muito profissional capacitado. Na verdade, o que acontece é que quando você se forma em Direito, você procura uma área de ganho.
você precisa se manter financeiramente. Então, a maioria dos colegas, como eu também, eu fui para o direito civil. Outros foram para o direito penal e por aí vai. Então, o direito empresarial é uma ramificação. Tanto é que está lá no Código Civil, a gente está dentro do Código Civil, né? A gente tem, apesar de ter um código comercial ainda vigente, mas a gente sobrevive ali do lado do Código Civil. Então, você tem que se especializar. Porque, por exemplo, eu posso cuidar de uma pessoa física que faz comércio. E eu posso cuidar de um empresário que também faz comércio. Então, assim, você precisa ter uma capacitação mais ampliada para poder atuar. Bom, sobre isso a gente tem uma pergunta da Priscila, de Belém. Vamos rodar, então. Na sua opinião, quais as principais dificuldades enfrentadas por advogados no Brasil? Ainda nesse tema, então, professor, quais são, então, as maiores dificuldades? Bom, eu vou tentar não ser polêmico. Bom, a gente, apesar de ter um estatuto, né? Olha só que complexidade. Ser empresário, que faz empreendedorismo, que faz captação, que faz marketing, que faz todas essas coisas que são vedadas pelo nosso estatuto. E aí você atuar e estar do lado do empresário. Então, você tem que conhecer um pouco do que ele faz e eu tenho que saber um pouco até onde eu posso ir. Então, esse profissional, ele tem uma área muito ampla. Então, assim, eu não vejo dificuldades para advogar no direito empresarial. Eu vejo limitações. Ou seja, você tem que ter um bom network, você tem que conhecer empresários, não só pessoas físicas. Você tem que conhecer um pouco da realidade do seu... da pessoa que administra aquela empresa, porque no final das contas é ele que vai te pagar. Então, geralmente, quando ele te procura, ele já está numa situação debilitada. Então, você tem que ver se ele tem potencial de pagamento. E aí, daí, você parte para a prestação de serviço, como outro profissional qualquer. Professor, e também, como a gente fala no linguajar comum, a gente tem que dar nossos pulos, né? Você também é escritor, então já tem uma outra vertente que você investiu para não depender também só dessa questão do direito empresarial. Você escreve livros didáticos? Sim. Isso é uma consequência, porque, assim, dar aula não é fácil. Então, e você tem que construir seu próprio material. Hoje, o nosso país tem muita gente que escreve, mas escrever do jeito que você dá aula é diferente do que escrever uma doutrina. Então, eu escrevo livros para os meus alunos poderem passar no exame de ordem. Então, eu atuo no direito civil. Hoje, eu escrevo a parte de obrigações de direito civil e comando a parte do direito empresarial na primeira e na segunda fase da OAB. Temos 5 questões e a gente tem que trabalhar profundamente esse quesito. Então, os livros vieram como consequência do tempo de aula que eu já dou. Ou seja, eu juntei todos os resumos, todas as aulas e estamos colocando no livro. A sua percepção também do que o aluno precisa, né? Do que ele te devolve, o feedback dele na aula, né? Eu acho que assim, hoje a gente vive um mundo que não é só alternativo, ele precisa se autocomplementar. Então, eu preciso da pedagogia, eu preciso da economia, eu preciso das redes sociais para retroalimentar aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, se eu sou um professor, eu tenho que saber, além de passar o conteúdo, eu tenho que dominar a matéria. E aí, por consequência, essas pessoas precisam saber que eu sou professor. Então, hoje, que nem a sua profissão, a gente tem que, além de ser bom em dar aula, tem que saber escrever, tem que saber publicar e por aí vai, né? Professor, a gente tem outra pergunta, é do Eduardo também, lá de Belém do Pará. Pode rodar. Na sua opinião, qual a função do advogado como formador de opinião pública? E aí? Eduardo, respondendo ao Eduardo e a todos os nossos alunos, quando a gente não é advogado, às vezes a gente pode falar o que pensa e talvez não traga nenhuma consequência. Acontece que quando a gente está falando para um público, a gente intrinsecamente traz credibilidade, né? Então você tem que pensar muito no que você vai falar. Até mesmo, não só dentro de sala de aula, ou no plenário, ou no tribunal, às vezes até o que a gente coloca na internet faz com que as pessoas se espelhem. Então, assim, daqui 10 anos,
quando eu tiver cabelos brancos. Aquilo que eu falei hoje pode refletir amanhã, né? Então, assim, é de suma importância você ter maturidade e você refletir no que você vai falar antes. Porque se você falar primeiro do que pensar, acho que pode trazer consequências um pouco ruins para a sua carreira. Você fala muito de redes sociais, professor. Foi uma consequência também na sua vida, porque o público jovem requer isso, né? Eles gostam, acessam. Você gosta? Como é que elas entraram na sua vida? Eu digo o seguinte, na advocacia em si, não é tão fácil fazer essa comunicação por causa das vedações. Mas que eu acho que isso você tem que respeitar. Agora, com relação à função de professor, é um feedback automático. Se você é bom, já automaticamente você recebe sua resposta ali que você é bom. Se você é ruim, você também recebe. Então, é uma faca de dois gumes. Você tem que saber respeitar a opinião do próximo e também ter proatividade. Se você não publicar, se você não dizer o que você está fazendo, as pessoas também não vão te conhecer. Mas eu sou um admirador das redes sociais. Aulas online, professor. Esse mundo te pertence já, né? Porque você já faz parte disso. Mas é muito diferente, né? Desse tato que você tem em sala de aula. É dois mundos. É dois países, literalmente, com línguas diferentes. Eu tenho, apesar de estar no mundo virtual, estar no mundo presencial, eu acho que o brasileiro gosta de contato. Eu acho que ele gosta de ver a pessoa. Ele também gosta de ver na televisão, mas eu acho que o aluno perde um pouco do rendimento, né? Mas essa é uma tendência. Eu acho que a gente tem que se adaptar e tem que ser mais otimista. Então, o que eu costumo dizer? Em sala de aula, você tem o tempo todo do mundo. No vídeo, você tem que ser franco e direto e objetivo, sem tropeçar, e tem que passar o recado para a pessoa não perder a atenção, como qualquer outro filme, qualquer outro seriado, que se não tiver bom, você fecha a telinha. Agora, na sala de aula, você fica, né? Então, são dois mundos paralelos, mas que eu gosto dos dois e não faço distinção. Professor, a gente está falando agora dessa tecnologia toda. No trabalho, isso já chegou também? Alguma empresa querendo uma consultoria online? Porque isso também existe, né? Hoje já é uma realidade em vários ramos do direito. No empresarial também? Talvez seja a área mais ramificada para isso. Porque, por exemplo, uma empresa de São Paulo que tem filiais em todo o Brasil nos procura para fazer essa assessoria. Como a gente trabalha com números e situações fiscais e diversos documentos, a maioria dos documentos hoje são todos digitalizados. Então, eu consigo atender daqui de Brasília uma empresa no Pará, como os alunos que fizeram as perguntas. Então, para a nossa área é um facilitador. Eu acho que o direito digital, a informatização de todas as situações comerciais é um facilitador muito grande para a minha área em especial. E falando ainda em carreira e escolhas, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente que ainda não se decidiu. Queria falar um pouco de números, né? Porque os empreendedores, eles aumentam a cada ano. E eu queria te perguntar se isso tem uma relação direta com a profissão de advogado especialista em direito empresarial. É um ramo bom? Realmente esse número a gente pode fazer uma projeção aí que vai ter também mais mercado lá na frente? No Brasil, como eu lhe disse, as pessoas estão muito acostumadas a ir para o padrão. Mas hoje a gente tem direito aeroespacial e direito digital e etc. Mas o ramo de direito empresarial, ele é assim, ele recebe um crescimento normal. Desde que eu comecei a minha carreira, eu não vejo uma evolução, um estímulo, mas eu acho que isso depende muito da propagação do que você fala, se é bom ou se é ruim. Porque como a pessoa demora um tempo para se estabilizar no direito empresarial, eu acho que é por questões financeiras que as pessoas optam por advogar em outras áreas. Aí depois, com experiência, com maturidade. E eu também acho que assim, não foi fácil eu advogar para uma empresa com 25 anos. Ninguém queria, na época, deixar que eu fizesse
algum trabalho com 25 anos. Teve preconceito, assim, de você sentir, mesmo que velado? Na verdade, sempre foi explícito. Você vai... Lógico, eles têm algumas dívidas para cobrar, isso a gente conseguia fazer, cobrar alguém, tudo bem. Olha, jovem, eu vou te dar esses cheques aqui para você cobrar. Mas a partir do momento que você tem que entrar na empresa, tomar decisões e dizer o que é melhor para ele, às vezes você tem um cliente com o dobro da tua idade. Não vai te ouvir, né? Que ele vai falar, olha, você tem idade para ser meu filho. Você sabe do que você está fazendo, então às vezes não há credibilidade. Então por isso que eu digo que demora um pouquinho, mas flui bem. O segredo é não desistir, né? O segredo é não desistir e acreditar bastante no seu potencial. Professor, é isso? Nosso programa chega ao fim, então. Te agradeço. Eu que agradeço. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente acessando o nosso site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou então se inscrevendo no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Agradeço a sua companhia também e até semana que vem. Tchau!